Olá, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana do nosso estudo bíblico. Como vocês bem sabem, nós baseamos o nosso texto de cada quarta-feira no circuito bíblico da semana passada. Então, hoje nós falaremos sobre a semana 17 do nosso circuito. Eu quero ler com vocês o texto que está no capítulo 34 do livro de Salmos. Abre, por favor, Salmos 34. Vamos ler junto e depois a gente ora. Diz assim, Salmo 34, eu não vou ler ele inteiro, eu vou ler do 11 para frente, do 11 até o 19. Venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. É Davi falando aqui. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Eu acho que até aqui, esse trecho aqui é o suficiente para a gente estudar hoje e tirar daqui alguns ensinamentos. Vamos orar ao Senhor, Deus? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um estudo. Obrigado pela Tua palavra que tem nos alimentado, nos consolado, nos edificado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós pedimos a Tua direção nesse momento. Eu especialmente peço a Tua direção, que o Senhor fale comigo, que o Senhor me instrua na Tua palavra, para que eu possa comunicá-la aos meus irmãos. Peço que o Senhor abra o entendimento e os corações que vão ouvir e receber essa palavra, para que a gente possa crescer em Ti, Pai. Peço isso em nome de Jesus Cristo. Irmãos, vamos lá. Salmo 34, um salmo de Davi. Vocês sabem que o livro de Salmos ele é um livro poético, é um inário, né? Os judeus cantam os salmos. Então, você sabendo que são músicas escritas, que são poemas, você deve ir para a leitura dos salmos já esperando esse tipo de linguagem. Como assim, Pedro? Linguagem poética, né? Metáforas, figuras de linguagem, uma linguagem, exemplos levados sempre ao extremo. Então nunca é um pouquinho de tristeza, é sempre muita tristeza. Nunca é um pouquinho de alegria, é sempre júbilo de alegria. Porque é uma linguagem metafórica, uma linguagem de fato poética. Isso é importante para a gente saber, porque é difícil você ir para o livro de Salmos e querer tirar a doutrina de Salmos. Não que não tenha, é difícil. Você vai achar doutrina em Salmos quando esse texto de Salmos, essa poesia for citada por um profeta, for citada por um apóstolo, for citada pelo próprio Jesus, aí você tem um eco, uma reverberação daquele texto na boca de um servo de Deus, né, de um profeta, de um apóstolo, enfim. Aí você vai conseguir achar doutrina no livro de Salmos. Mas a princípio são poemas para falar sobre o sofrimento humano, a alegria, tristezas, decepções, angústias, muita angústia. Falar também sobre Deus. Como que você vai expressar Deus se não for usando figura de linguagens? Impossível, né, irmãos? Porque Deus não é algo palpável, Deus não é um objeto, Deus não é sequer um ser como nós. Deus é algo diferente. Quando eu digo algo, eu também já estou usando uma figura de Deus é um alguém diferente. Então, de fato, o salmista tem que usar figuras de linguagem para que a gente entenda a complexidade, a gente entenda ou a gente consiga visualizar um pouquinho a complexidade do que ele está tentando nos passar. Então, aqui, Salmo 34, nós estamos de fato lendo como se fosse uma música, um poema. Dentro desse salmo inteiro, né, do verso 1 até
o verso 22, você vai perceber que Davi ele está louvando a Deus. O verso 1 diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Então, logo no começo, a gente percebe que é um salmo de louvor. Porém, esse trecho que nós vamos estudar hoje é um trecho conhecido na teologia como um trecho de sabedoria. Vou explicar para vocês a diferença. Aqui, nesse trecho, Davi começa a dar conselhos para nós. Ele não está, modo de dizer, louvando a Deus, exaltando a Deus. Ele passa a dar conselhos para nós sobre Deus, sobre viver como um justo, trazendo para a nossa linguagem de hoje, viver como um crente. Por isso nós vamos nos debruçar aqui, tentar aprender um pouquinho do que ele quer nos ensinar. E também por isso o título de hoje é Conselhos para uma Vida Cristã. Vamos lá, verso 11. Venham meus filhos, ouçam-me. Então, ponto. Aqui está, de fato, Davi, ele termina a sessão anterior do Salmo, do hino, da música dele, agora ele está falando assim, ó, filhos, venham cá, sentem-se que eu vou falar algo para vocês. Ele coloca de fato uma marcação. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então daqui para frente, irmãos, nós vamos tratar sobre o que Davi chama de temor do Senhor. Você sabe que o livro de Provérbios diz, e a Bíblia vai em outros momentos citar isso, que sabedoria é temer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, tecnicamente, é como se Davi falasse assim, ó, eu vou ensinar vocês a serem sábios. Você quer ser sábio? Vem aqui, senta aqui que eu vou te ensinar, é o que Davi está dizendo. E eu acho isso muito importante, né? Porque, de fato, sabedoria é o que vai nos levar a ter uma vida do jeito que Jesus nos ensinou a ter. Né? É meio óbvio isso. Eu estou falando a mesma coisa com palavras diferentes. Se você segue Jesus, se você segue os conselhos de Jesus, você vai ser uma pessoa sábia. Seguir os conselhos de Jesus é muito difícil. Aí você vai para o Salmo, aí você ouve, nesse caso aqui, o 34, Davi falando. E Davi vai te ensinar o temor ao Senhor. A partir do momento que você começa a temer a Deus, você passa a ser uma pessoa que entrou no time dos sábios. Você vai começar a desenvolver-se um sábio. Você vai se graduando, sabe assim? Consegue me entender? Como se fosse de sabedoria em sabedoria, em sabedoria, em sabedoria. Aí você vai crescendo nos diplomas da sabedoria de Deus. As pessoas têm dificuldade de lidar com essa questão sobre temor. Ainda mais hoje em dia, vocês já me ouviram falando isso, que nós vivemos uma sociedade onde as pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem ouvir não, as pessoas não querem ser desapontadas, as pessoas não querem ter que lidar com frustrações. A gente vive uma sociedade do consumo e do prazer. Então, eu vou consumir as coisas que me dão prazer imediato, eu vou assistir os vídeos que me dão prazer imediato, eu não vou assistir um vídeo que eu possa gostar, mas que ele demora muito para me dar prazer, ele tem muitos minutos de duração, demora muito para eu atingir a informação que eu quero atingir que me dá prazer, eu não vou assistir esse vídeo, eu vou assistir um vídeo mais rápido, que de repente não me entrega toda a informação, mas me entrega aquela parte que me dá prazer, e aí eu vou consumir aquilo de uma maneira mais veloz. A gente faz isso com as pessoas também. A gente não anda com pessoas que não nos entregam nada. Ao contrário do que Jesus nos ensinou. Jesus o tempo inteiro falou para a gente entregar para as pessoas, para a gente perdoar, para a gente amar, para a gente andar mais uma milha. Só que não, a nossa geração, quando eu digo geração, não tem a ver com idade, tem a ver com o ano de 2024. Você pode ser velho ou novo, você está nessa geração. Contemporaneidade. Então,
nós que vivemos o hoje, este hoje aqui, nós somos uma sociedade movida por prazeres. Quando algo não me dá prazer, quando alguém não me dá prazer, eu rapidamente tiro da minha vida. Então, por exemplo, por que na época da política familiares brigaram? Sendo que os familiares, pelo menos ali aquela relação do núcleo pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, o núcleo familiar básico deveria ser inquebrável. Por que as pessoas brigaram? Porque eu parei de ter prazer naquela outra pessoa, porque ela de repente volta em um candidato diferente. Muito louco isso, se você parar para pensar. Então, voltando aqui, ó, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu estava dizendo que as pessoas têm dificuldade com a palavra temor, temer, tremer, ter medo. Por quê? Por causa da sociedade, por causa do hoje em que vivemos. É para você temer a Deus, sim. Quem falou que não é para você temer a Deus? É para você temer a Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Né? O Senhor Jesus é o homem que tem os olhos como chama de fogo. Como que você não vai ter medo dele? Se você não tem medo dele, você vira um relaxado. Agora, o medo dele não pode te parar. Não é um medo de um carrasco. Não é um medo de um vilão. Não é um medo de uma pessoa, um ditador. Uma pessoa que vai te matar porque você não fez o que ele quis. Não. É o medo de você estar diante do que é extremamente bom, extremamente pacífico, porém extremamente santo. E nada, nenhuma sujeira pode sujá-lo. Nenhuma sujeira pode tocar na santidade dele. Então, uma vez que você almeja estar na presença do totalmente bom, do totalmente santo, do totalmente outro, esse ser diferente que é Deus, você deve temer sim como que você vai pisar no local onde a glória de Deus está exposta e você vai se apresentar lá de qualquer jeito, com o seu pecado sem estar confessado, com o seu perdão sem estar liberado. Não, nós deveríamos tremer. Nós deveríamos ter medo. Ter medo não por nós, ter medo de tocar a glória dele. Como nós vivemos só pensando em nós, é isso que a gente não entende. Porque a gente passa o tempo inteiro pensando na gente, a gente não pensa em Deus. Então, eu não tenho medo do que ele pode fazer comigo. Eu já morri. Eu tenho medo do que eu posso fazer com ele. Tocar a glória dele a ponto de sujá-lo, entendeu? Claro que eu seria fulminado. Por isso nós devemos ter medo. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Primeira dica. Então, cada verso vai ser uma dica. Isso é uma literatura de sabedoria, literatura sapiencial. É igual ao livro de Provérbios, igual ao livro de Tiago. Cada frase é um conselho. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver seus dias felizes? Uma pergunta. Quem quer amar a vida e deseja ver seus dias felizes? Qual é a resposta? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então eu te pergunto, quem de vocês que está me ouvindo quer amar a vida e deseja ser feliz? A maioria de nós. O que é amar a vida? Isso é uma pergunta importante. Porque o Senhor Jesus, depois lá na frente, falou que a gente não poderia ser apegado à nossa própria existência. Então, como a Bíblia não cai em contradição, nós temos que entender o que o poeta está dizendo em forma de poesia. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Você quer amar? Como que você ama a vida? Como que você ama esse negócio chamado vida? Não é viver para amar algo, é amar viver. É ter prazer em existir. É o contrário do suicida, né? O suicida, ele quer deixar de existir para que aquela dor que ele está sentindo passe. Na maioria dos casos é por isso que eles buscam tirar a vida. Não porque ele quer morrer, mas porque ele quer parar com a existência dolorosa. São duas coisas diferentes. Depois você pensa sobre isso. Não porque ele quer morrer, mas porque ele quer parar com a existência dolorosa. Como que você faz para amar a vida? Como que você passa a ter prazer em existir? Como que você passa a acordar agradecendo por estar vivo? Não por ter coisas, não por ter saúde, mas por estar vivo.
Porque cada segundo que você está vivo é um segundo onde você tem a possibilidade de louvar e adorar a Deus. Você precisa estar muito em paz consigo mesmo, como as pessoas dizem. Você precisa estar muito, digamos assim, contente, satisfeito, para que você esteja amando a vida, amando viver. Não importa em qual realidade você esteja inserido, você ama viver. O Davi está perguntando para você, você quer isso? Você quer chegar nesse lugar onde você está sendo perseguido pelo inimigo? Davi escreveu o Salmo na realidade naquela ocasião em que ele foi preso por um rei inimigo e ele se fingiu de louco para que o rei não o matasse. Então é como se Davi estivesse falando assim, você quer atingir esse lugar de estar feliz em viver, mesmo se esse viver seja em cadeias, mesmo se esse viver seja sendo extraditado, como é que fala quando você é mandado embora do país? Mesmo se você for expulso dos Estados Unidos, você vai ter esse prazer em viver? Mesmo se você for perseguido pela sua família por causa da sua fé em Jesus, como muitos irmãos nossos são perseguidos ao redor do mundo, você vai continuar tendo esse prazer de viver? Se você não tiver a linha de crédito, o cartão de crédito, o salário que você ganha, você vai ter esse prazer de viver? Ou o prazer de viver está atrelado às coisas que você tem ou a quem você é? Eu sou o doutor, eu sou o dono da construção, da companhia, eu sou o cara que tem 4 vans, 3 trucks e 5 tratores. Então, assim, o seu prazer em viver está em coisas, está na sua imagem. Onde está o seu prazer de viver? Davi está te perguntando, você quer ter prazer em viver? Eu vou te ensinar como. Você quer ser feliz? Você quer ver dias felizes? Interessante, né? Interessante, eu falei errado, você quer ter. O salmista diz, você quer ver dias felizes? Por que isso? Porque tudo depende de como você vê aquilo. Algo negativo pode acontecer, mas o que vai... um fato ocorreu na sua vida. O que vai dizer se ele é negativo ou positivo são os seus olhos, como você está olhando aquela situação. Por exemplo, ontem, no dia de ontem, estou gravando o estudo aqui, no dia de ontem, exatamente ontem, eu ia voar com a minha filha, voltando para casa, e o nosso voo das 3 da tarde foi cancelado. Eu recebi essa informação ao meio-dia. Uma péssima informação, eu estava em outro estado com a minha filha, aqui estava nevando muito, muito frio, cancelaram o voo. Porém, eu consegui, fui para o aeroporto antes, fiquei lá na lista de espera e peguei um outro voo. Então teve um estresse e tal. Eu peguei um voo 1h30 da tarde. Eu recebi a notícia e fui para o aeroporto. Eu peguei um voo 1h30 da tarde. Então assim, nas entrelinhas, no final de tudo, eu cheguei mais cedo em casa. Porque eu pegaria o voo das 3, chegaria quase meia-noite. Eu peguei o voo, sei lá, 1 e pouco, cheguei 9 e pouco. Então assim, no final de tudo, eu cheguei antes, consegui pegar a Érica acordada ainda. Então, minha esposa acordada. Então você entende que, tipo assim, isso é só um exemplo que me ocorreu agora. Tudo depende de como você vê. Eu posso classificar isso como algo negativo. Foi chato receber a notícia do cancelamento, foi chato ter que ir para o aeroporto antes, ficar lá na lista de espera, essas coisas, e ter perdido algumas horas do passeio que eu fiz com a minha filha. Mas eu posso ver pelo lado positivo de que, ufa, graças a Deus eu consegui pegar um voo, porque se eu perdesse aquele das 3 horas, era o último voo para cá, eu teria que ficar mais 24 horas lá, ou pelo menos mais até amanhã do dia seguinte lá. E eu também cheguei em casa a ponto de ver minha esposa acordada. Então isso é um outro jeito de ver a mesma situação. A mesma. Então, claro, tem situações que são muito mais complexas do que essa, como você perder um parente querido, mas o que vai fazer a situação ser negativa ou positiva são os seus olhos. É como você irá enxergar aquilo que acontecer. Davi fala, você quer ver dias felizes? Então ele está te ensinando. Você quer amar a vida? Você quer amar viver? Você quer ver dias felizes? Olha que simples.
guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ou seja, o fofoqueiro nunca tem dia feliz. Claro, está preocupado com a vida dos outros. A pessoa que fala mal dos outros nunca achará prazer em viver, porque ele está dedicando a vida dele a ver a vida dos outros. Você quer conselhos bons? Para de falar dos outros. Você quer dias bons, aliás? Pare de falar dos outros. É o que o texto está dizendo. Guarde a sua língua do mal. Guarde a sua língua de proferir maledicências. Guarde a sua língua de ficar reclamando o tempo todo. Dica. Você conhece a escala de maturidade de um crente é proporcional à quantidade de vezes que você vê ele reclamando. Deixa eu formular isso melhor. Você descobre o quão experiente é um crente quando você anda com ele e vê o quanto ele reclama da vida ou das coisas. É uma escala invertidamente proporcional. Então, quanto mais o cara reclama, menos crente ele é. Quanto menos ele reclama e passa por oportunidade de reclamar, mais experiente, mais maduro ele é. Fato, né? Basta a gente ler os discursos de Jesus e a gente não vê reclamação na boca de Jesus. Isso é guardar sua língua do mal. Você deve guardar sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Você deve guardar os seus lábios de falar mentira, de fazer esquema, de falar dos outros, de inventar histórias, de falar que está quase chegando, se ainda falta 20 minutos para você chegar, se a distância era 25 minutos, porque tudo é proporcional. Se a distância era 20 horas e faz 20 minutos, você está quase chegando. Falar que estou saindo de casa se você ainda nem colocou a roupa. Você tem que guardar, você tem que aprender a falar a verdade, não é possível, porque quem mente um pouco, mente muito. Quem mente de 0 a 10, quem mente 1, mente 9. Então, se você não começar a se controlar no pequeno, você nunca vai se controlar no grande. Aí você vai mentir no imposto de renda, aí você vai mentir para o policial, aí você vai mentir para todo mundo. Para sua esposa, enfim. Não tem outro jeito, tá bom? Tem que guardar o lábio da falsidade. Continua no mesmo conselho para quem quer ter uma vida boa. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Afaste-se do mal. Antes ele falou para você guardar sua língua do mal. Primeira coisa. Depois você vai precisar se afastar daquilo que está te fazendo mal. Você vai precisar buscar o bem. Para você saber o que significa esse mal e esse bem, você vai precisar ter um norte. Porque tudo vai precisar de um padrão que te diga o que é bom e o que não é bom. Porque senão vai ficar muito aberto. E aí você vai achar que o que é afastar-se do mal tem a ver com o seu conceito de mal. Buscar o bem tem a ver com o seu conceito de bem. Se está me fazendo bem, é o que eu busco. Se está me fazendo mal, é o que eu me afasto. Não é isso que ele está falando. Porque senão cada um vai viver sua vida, cada um vai ter a sua verdade, que é o que tem acontecido em nossos dias, é essa busca desenfreada pela minha própria verdade. A minha verdade tem que ser vivida por mim. Ou seja, não importa a sua verdade. Importa que eu estou correndo atrás da minha verdade. Isso é um discurso que a gente ouve por aí, embalado em várias frases diferentes. Só que não existe a minha verdade e a sua verdade. Porque se a minha verdade passar por cima de você, eu posso estar buscando ela como se fosse uma coisa boa, mas ela não é uma coisa boa. Logo, não tem como eu ter uma verdade e você ter outra verdade. Sim, por isso que o mundo está em guerra. Nós precisamos ter um norte, nós precisamos ter uma verdade e a gente se submete a essa uma verdade. Então, quando o salmista diz, quando Davi diz, afaste-se do mal e faça o bem, ele está, obviamente, se comunicando com os hebreus. Obviamente, ele sabe que os hebreus são leitores da Torá e são adoradores do Deus único. Então, ele tá pressupondo que os leitores, os receptores desse poema, ou os ouvintes dessa música, eles estão entendendo que o bem é o que Deus quer que seja feito e o mal é o que Deus abomina. É sua responsabilidade se afastar do mal. Depois o Novo Testamento vai dizer, falando agora especificamente sobre espíritos malignos, né, sobre demônios,
E sobre pecado, que é aquilo que os demônios podem nos instruir a fazer, digamos assim, ou nos impelir a fazer, o Novo Testamento vai dizer que nós devemos resistir o inimigo, ele fugirá de nós, e nós devemos fugir da aparência do mal, fugir da aparência do pecado. Fugir, né? Então, aqui diz afastar-se, a mesma coisa. Então, o Novo Testamento vai corroborar, vai concordar com o que Davi está dizendo. Afaste-se do mal. Se você sabe que aquilo que você está praticando é mal diante de Deus, mesmo que te faça bem, porque é óbvio que o pecado vai te dar uma entrega, vai te dar um prêmio prazeroso, vai te dar uma sensação de prazer rápida e talvez até absoluta, que você entre em êxtase. É claro que o inimigo vai fazer isso conosco, é claro que o próprio pecado vai fazer isso conosco. Então pode ser uma sensação de falso bem-estar, mas se for contra a palavra de Deus, não é bem, não é bom, não é correto a ser feito. Mesmo que te faça bem, é isso que eu quero que você entenda. Então, a régua não é o que te faz bem ou o que me faz bem. A régua é a Bíblia Sagrada. Então, a régua para o bem e a régua para o mal. Então, afaste-se do mal, que a Bíblia Sagrada chama de mal. Os pecados, os desejos carnais, o próprio inimigo em si, a idolatria e todas as outras coisas que vocês já sabem. Você que deve se afastar. Quando você toma uma decisão errada, você é responsável por ela. Você decide entrar naquele lugar, você decide fazer aquele acordo, você decide sentar naquela roda, você decide participar daquelas conversas, você decide. É sempre você que decide. Então você tem que decidir não estar nesses lugares. Busque a paz com perseverança. Então ele deu 4 conselhos. Guarde a língua do mal, guarde os lábios da falsidade, afaste-se do mal, faça o bem, 5, né? Então, e busque a paz com perseverança. É sua responsabilidade buscar a paz. Sua avó dizia, né? Minha avó dizia, provavelmente a sua avó, sua mãe dizia também. Quando um não quer, 2 não brigam. Então é o seguinte, se houve briga, os 2 quiseram. O seu papel é buscar a paz com perseverança. Tanto a paz de social, ou seja, isso que eu estou falando mesmo, de briga com outra pessoa, quanto a paz dentro de você. Você deve buscar essa paz com perseverança. Ela não é fácil de ser encontrada. Obviamente, a gente sabe que a paz é encontrada em Jesus. Aqui é uma figura de linguagem sobre você batalhar, você buscar, você desejar essa paz, você desejar estar bem, em paz com as pessoas. Resolva os seus problemas, resolva as suas questões, chame a pessoa para conversar, peça perdão para com quem você errou. Se desculpa com a outra pessoa. Vá resolver um problema que você acha que alguém tem com você. Não adianta você ficar achando que a pessoa tem um problema com você. Vai lá e chama a pessoa para conversar. Não sei quando foi que a gente passou a ser velho de idade e criança nos nossos comportamentos, que a gente não consegue chamar uma pessoa e falar: e aí, querido, tudo bem? Tudo bem. Me diz o seguinte, o que você tem contra mim? Nada. Ué, como nada? O fulano falou que você falou de mim. O fulano, tipo assim, o João falou que você falou de mim por aí. Não falei não. Não, espera aí rapidinho. João, faz favor. Falei. Sabe o que é aquele dia e tal, não sei o que lá. Então, resolva suas coisas. Ali você fala pra pessoa, valeu, eu te desculpo mesmo você não tendo pedido desculpa. Aí você sai daquela conversa sabendo que a pessoa de fato falou, ou você vai ter resolvido uma situação que você estava achando que a pessoa, sabe assim? Não custa nada, vai lá e resolve. Então, não adianta você achar que o mundo inteiro vai gostar de você, que você não pode decepcionar ninguém. É impossível você passar por aqui com todo mundo gostando de você, sem você decepcionar ninguém, sem você se decepcionar também com as pessoas. Esse tipo de vida cor-de-rosa, com purpurina caindo, não existe. Você precisa confrontar, lidar com as questões, com os problemas, senão você não vai ter paz. Senão você vai dormir pensando, nossa, será que o pastor falou de mim? Será que aquela pessoa lá que o pastor deu exemplo e falou de João, será que sou eu? Que você, sabe assim? É isso. Aí não tem paz. Aí a outra pessoa que você acha,
Quantas vezes isso não acontece? Já aconteceu na sua vida, eu tenho certeza, e nem precisa ser profeta para falar isso, é só ter vivido. Que é, você conhece alguém, ou alguém te conhece, e a pessoa fala essa frase: nossa, eu achei que você era tão de tal jeito. Claro que você achou, você estava só achando, não veio perguntar. Ou você também conheceu alguém que você achava que a pessoa era tão metida, ela é tão legal, ou você achava que ela era tão brava, mas ela é tão legal. Ou você achava que ela era tão legal porque ela estava o tempo inteiro sorrindo, mas você viu que ela era triste, na verdade, que por fora ela estava sorrindo. E assim sucessivamente. Porque a gente fica achando as coisas. E aí nessa de achar, você não acha só para você. Você acha, aí você comenta com o seu melhor amigo, virou uma fofoca, já foi. Porque você está falando para uma pessoa que acredita em você, uma coisa que você acha, só que aquela pessoa dali para frente, ela já vai partir do pressuposto que aquilo é uma verdade. Então, eu acho que o João não gosta de mim. Aí eu venho e conto pro André. O André, quando sair andando, o André é meu amigo. Quando ele sair andando, ele vai falar assim: pô, o João não gosta do Pedro. Toda vez que ele olhar pro João, ele vai falar: pô, o cara não gosta do meu amigo. Só que eu só acho isso. Pronto, virou um negócio, já cresceu. Uma coisa que não existe ainda, porque eu não fui conversar com o João ainda para saber se ele gosta de mim ou não. Então, nós criamos. Se você pensar nisso, que tipo assim, como se tivesse falado e nasceu, igual como quando Deus criou as coisas, você ao falar, você acabou de criar uma situação que não existia. Você deu vida a uma situação que não existia. Só pelo fato de sermos imaturos e não queremos ir conversar com as pessoas. Aí a gente não tem paz. Então, Davi está ensinando a gente a ter paz e amar a vida. Simples, né? Afaste-se do mal, faça o bem, guarde a sua língua do mal, pare de fazer fofoca, guarde os seus lábios da falsidade, busque a paz com perseverança. Você precisa andar de cabeça erguida na rua. O apóstolo Paulo vai falar: você quer levantar um presbítero na sua igreja? Você quer levantar um pastor? Ele tem que ser homem de uma mulher só, ele tem que governar bem a sua casa, ter os seus filhos em submissão, andar na rua sem ter do que se envergonhar. Não ser um devedor, não ser uma pessoa que as pessoas vão ficar apontando por aí, não ser uma pessoa mal falada. Tem que ser um homem de honra, uma mulher de honra. Tipo básico, né? Os olhos, tá, continuou o texto. Então ele deu esses 5 conselhos para todos aqueles que querem ver dias felizes, mudar os seus olhos, serem convertidos. Para todos aqueles que querem amar a vida, ele deu esses 5 conselhos. Aí ele vai falar um outro assunto agora. Verso 15. Os olhos do Senhor, né? Os olhos, Senhor aqui com caixa maiúscula, com caixa alta, é o nome de Deus, né? Então os olhos de Yahweh voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Então, pausa. Ele começou falando: eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Aqueles que temem o Senhor são sábios. Agora ele fala dos justos. Dá a entender, nós sabemos que é, mas estou lendo aqui o texto, dá a entender que é a mesma pessoa. O que teme o Senhor, porque ele deu conselhos para que você seja um temente a Deus. Ele vai falar agora um tipo de pessoa com quem Deus se relaciona. Os olhos de Yahweh voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Então Deus está lá no céu. Figura de linguagem também minha. Deus está lá no céu, olhando e ouvindo somente os justos. Aí as pessoas, nós temos a falsa ideia, que não é verdade, que Deus está o tempo inteiro ouvindo, se comunicando com todas as pessoas. Não, a Bíblia é clara quando diz que Deus não ouve pecadores. Você precisa entender isso. Não dá para você amar o mundo mais do que... Não dá para você amar o seu vizinho mais do que Deus. Deus ama o seu vizinho mais do que você. Não dá para a gente viver um amor que quer que as coisas sejam feitas conforme a nossa vontade, a nossa verdade. Dito isso, saiba de uma informação radical. Deus não se comunica com pecadores. Quem se comunica com pecadores é a igreja, somos nós. Nós temos que ir lá sendo porta-vozes, embaixadores de Deus. Aquela pessoa não tem Deus. Ela não fala com Deus. Deus não a ouve. Pedro, e se ela falar em nome de Jesus? Deus a ouve, porque em algum momento alguém falou de Jesus para ela. Alguém fez esse caminho. Aí aquela pessoa creu nesse alguém
Esse alguém parou lá, contou para aquela pessoa, rapaz, você precisa usar o nome de Jesus, ou você precisa orar em nome de Jesus, ou você precisa conhecer Jesus. Aí, esse alguém foi embora. Aí aquela pessoa que não é crente, não é cristã, não é nada, ela orou a Deus em nome de Jesus. Pronto, ela pôs fé na palavra que um crente, que um servo de Jesus, esquece a palavra crente, eu estou falando errado, que um servo de Jesus foi lá e falou para ela. Pedro, então Deus não ouve as pessoas que não têm Jesus? Não, irmãos, não. Não. Irmãos, ninguém consegue se comunicar com Deus. Nada sai, figura de linguagem, de baixo para cima. Nada sai daqui da terra para o céu. Nada. Ninguém se comunica com Deus. Por quê? Porque não tem como Deus ouvir. Deus se revelou à humanidade em... Nós conhecemos, né, os personagens bíblicos, mas Deus se revelou em Abraão, depois Deus se revela em Moisés. Em Moisés Deus vai falar o nome dele a primeira vez. Aí Deus vai falar como as pessoas podem fazer para talvez ouvi-lo. Quem está falando é ele. Talvez ouvi-lo. Quem está falando é ele. Isso você tem que entender o que eu estou falando. Deus está falando e nós temos a chance de talvez ouvi-lo. Aí ele fala para Moisés, escreve aí esse negócio, quem cumprir esse negócio vai conseguir. A lei, ninguém consegue. Então Deus manda sacrificar o cordeirinho. Você vai lá e sacrifica, você põe fé naquilo, você acredita no que o porta-voz de Deus, que é Moisés, está dizendo. Aí você passa a se relacionar com Deus de uma certa maneira. Vem andando na história bíblica. Deus fala com o povo, Deus fala com o povo, Deus fala com o povo através dos profetas. Deus sempre vem na direção da humanidade, porque Ele ama a humanidade. A humanidade pecadora não consegue ir na direção de Deus. Nosso coração estava indo para outro lugar, nosso caminho estava indo para outro lugar. Nós éramos inimigos de Deus. Deus sempre fez o esforço de se comunicar conosco. E nós, como humanidade, sempre rejeitamos a comunicação de Deus, né? Rejeitamos. Em Noé, nós como humanidade rejeitamos. Em Moisés, nós rejeitamos. Nos profetas, nós rejeitamos. Até que Deus fala assim, agora vou eu em Jesus. E nós fizemos o quê? Rejeitamos como humanidade. Sempre quem fez o esforço de resolver, como se fosse um casal. Nesse casamento entre a humanidade e Deus, figura de linguagem, sempre quem fez o esforço de vir na direção do outro foi Deus. Sempre Deus. Eu vou terminar isso aqui. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Então Deus está lá de cima olhando os justos, ouvindo os justos. Quem são os justos? Aqueles que colocam fé, que acreditam, que vivem para a palavra dele. Porque assim, a sua fé precisa ser demonstrada, para que você mesmo saiba que você está acreditando no que você acha que está acreditando. Uma vez que você está lá na época de Davi, né? Porque para a gente agora está mais fácil, que a gente veio depois de Jesus, né? A gente vive na graça, para a gente está mais fácil. Uma vez que você estava lá na época de Davi, você lê isso aqui, aí você fala, bom, eu preciso ser justo. Aí eu vou na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O que eu faço para ser justo? Eu vou cumprir essa lei aqui de Deus. Então o homem lá daquela época vai lá, vai cumprir a lei de Deus. Óbvio que nós sabemos o final da história, ele não vai conseguir cumprir a lei e ele vai sempre ter que sacrificar um cordeiro. Beleza, mas o fato dele colocar fé naquela palavra, dele acreditar e de viver por aquilo, faz dele um justo aos olhos de Deus. Então os justos são aqueles que creem na palavra de Deus, no Messias de Deus, a palavra de Deus, o enviado de Deus. Nós cremos no Jesus que veio, Messias, que veio, o Cristo, e eles aqui da época de Davi precisavam crer no Cristo, no Messias que apareceria em algum momento da história, né? Eles não sabiam quando. Deus está do céu, olhando para a terra,
e contemplando as orações dos justos, não as outras. Todos os caminhos levam ao Senhor? Não. Todo mundo que está orando para um Deus específico, o nosso Deus, o único Deus, está recebendo, porque as pessoas estão enganadas, orando para um Deus achando que não está recebendo. Não está recebendo. A oração que vai para Deus, ela tem que ser feita em nome de Jesus. É o caminho, não tem outro jeito. Nossa, Pedro, então estou decepcionado. Quer dizer que Deus não está ouvindo as pessoas? Não, você está decepcionado, mas você deveria estar trabalhando para que ele pudesse ouvir as pessoas. Para ele ouvir as pessoas, essas pessoas precisam conhecer Jesus e serem justas. Por isso que nós precisamos amar viver. Por isso que nós precisamos guardar a nossa língua de falar mal e falar bem. Por isso que nós precisamos deixar de fazer o mal para fazer o bem. Fazer o mal não é o que você acha que é, nem fazer o bem que você acha que é. Fazer o bem é obedecer a Deus. Ele mandou ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Está fácil de cumprir. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. Lembra que Davi está ensinando a gente a temer a Deus, a ser sábio. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Deus está aqui, olhando para você. Deus é eterno. Tudo que Deus está vendo, acontece, porque Ele está vendo. Deus é eterno. Isso aqui é uma figura de linguagem, um poema, uma poesia. Se Deus está te vendo, a sua memória vai existir para sempre. Deus é eterno. Todo dia, durante a eternidade, Deus vai contar de você para alguém. Olha lá, meu servo Pedro. Ó, meu servo Pedro em 2024. Aí lá no ano 15 milhões e 32, ó, meu servo Pedro em 2024. A memória vai ficar. Só que se Deus volta as costas para você, você não existe. Se Deus não te contempla, você não existe, não tem memória. Não tem você no futuro, não tem você na eternidade, não tem nada sobre você, não tem posteridade. Não tem nada. Tipo assim, acabou. Não tem memória. Imagina uma pessoa andando. Imagina a eternidade, irmão. É só para você imaginar. Não estou falando de céu nem de inferno. Estou criando um teatro de final de ano da nossa igreja. As pessoas estão andando pela eternidade. Ok? Aí uma criança sentada na eternidade pergunta para um pai sentado na eternidade: quem é aquele lá, pai? Aí o pai fala: aquele é o Francisco. Francisco nasceu lá em 1820, no interior da Bahia. Francisco recebeu a palavra de Deus de uns missionários e começou a falar de Deus no comércio dele. Francisco tinha um comércio, então a memória do Francisco existe. E lá na eternidade o pai está contando para aquela criança. Passa uma outra pessoa. E a criança fala: e aquele, pai, quem é aquele tão bonito? Aí o pai fala: não, aquele não tem memória. Ele é um ser sem nome, daria um bom filme isso, hein? Ele é um ser sem nome, sem data, sem registro. Na verdade, ele não existe. Ele não é. Ele é só uma falha no sistema. Ele não é nada, ele não é ninguém, ele não fez nada. Como assim, pai, ele não fez nada? Porque cada vez que ele fazia alguma coisa, Deus se virava. Então não foi filmado pelos olhos de Deus. Não existiu, não permaneceu. Tudo que é feito em Deus permanece porque Deus é eterno. Tudo que é feito fora de Deus acaba. Qual é aquela palavra que começa com P? Vai passar, mas é outra palavra. Acaba, sabe? Tipo assim, não existe. Por isso, o salmista Davi está ensinando para nós como que há filhos, né? Lembra que no verso 11 a gente leu, ele fala: venham meus filhos, ouçam-me. Eu, um rei, um pouco sábio, já ouvi Deus de perto. Deixa eu contar para você aqui uma coisa. Vocês querem aprender sobre temer a Deus? Vocês querem aprender sobre sabedoria? Senta aqui que eu vou te ensinar. Davi está falando para a gente. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Por isso que na glória, esse exemplo que eu contei antes não vai existir, né? Claro, não vai ter pessoa com memória e sem memória andando no mesmo lugar. Isso não existe. Claro que na glória, irmãos, é só maravilha.
Claro que o nosso futuro é um lugar sem dor, sem tristeza e sem angústia, porque a memória dos maus foi apagada. Você não tem memória dos maus mais. Não foi a sua memória que foi apagada, a memória deles foi apagada. O livro deles, o livro, quando chega na parte deles, não tem nome, não tem história. Então a pessoa que te fez mal, ela não vai existir na sua memória. Logo, entende? Abre a cabeça aí, a gente está lendo um poema, poesia. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. 17. Lembra que Deus estava olhando de cima para baixo, agora ele vai falar de baixo para cima. Os justos clamam, o Senhor os ouve. Bonito isso, né? Primeiro ele falou que Deus faz um movimento de nos ver e ouvir, agora ele fala que nós, os justos, nós que acreditamos em Deus, nós que estamos tentando viver a vida temendo ao Senhor, praticando a palavra dele, nós clamamos a Ele de baixo para cima, de dentro da nossa angústia, a gente clama e Ele o quê? Ouve os justos. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Isso não é fantástico demais? Porque você clama a Deus e Deus te livra da sua tribulação, mesmo que o problema não seja resolvido. Por isso nós vivemos bem e temos paz, porque a questão não está em problemas serem resolvidos, a questão está em você ser ouvido por Deus. Você, em meio ao problema, clama a Deus e Ele te ouve, só o fato dele te ouvir te dá paz. E o problema continua. E você continua lutando com o problema, irmão. Só que você está em paz, porque o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, parou o que estava fazendo para te ouvir. E isso conforta o teu coração. Os olhos do Senhor estão sobre mim, Ele está me vendo. Ele sabe o que eu estou vivendo, Ele sabe dessa angústia. Eu não consigo compreender o porquê Ele não está agindo, mas não é sobre mim, é sobre Ele. Ele está me vendo. Isso tem que nos trazer paz. Falta um pouco da gente compreender as coisas de Deus, sabe? Falta um pouco. Sinto falta disso, da gente conversar sobre Deus, sobre o poderio dele, a grandiosidade dele, quem ele é. Porque aí a gente ia admirá-lo mais, a gente admira pouco Deus, porque a gente conhece pouco Deus. A gente conhece Jesus, acha que ele estava lá vestindo aquela sandália de cor marrom lá, daquele tecido, com aquela roupa marrom, andando como se fosse um hippie por aí, curando as pessoas e falando palavras de amor. Para. Não. É o Deus Todo-Poderoso que falou e as coisas existiram, que chama as estrelas pelo nome. Ó, você vem para cá agora, você vai para lá. Assim, esse Deus nos ouve quando a gente clama a Ele do fundo da nossa angústia. E se você está angustiado, é porque você está sentindo falta de algo ou de alguém. E aí, a presença de Deus deveria, na minha vida e na sua vida, suprir essa necessidade desse algo ou desse alguém. Aí isso nos preenche e traz paz. Claro, irmãos, eu não sou menino, não estou falando que isso vai necessariamente confortar o coração de uma mãe do dia para a noite que perdeu um filho. Não é mágica, é relacionamento. É a mãe saber, a mãe crente que perdeu o filho crente, ela saber que Deus não perdeu o controle das coisas. Que o mundo não gira ao redor dela. Não é sobre ela estar triste agora, é sobre Deus estar no controle de um plano. E ela está inserida nesse plano. Não preciso entender, eu só preciso obedecer. A obediência tem que vir antes do entendimento. Deixa eu te ensinar isso. Em Deus... Pedro, você já falou isso? Sim, então graças a Deus você lembra, mas todos os outros 99% que não lembram vão ouvir agora. Se você precisa entender para obedecer, você não está obedecendo, você está só aceitando, concordando, virando sócio de um bom plano. Eu entendi, fez sentido, eu vou obedecer. Isso não é obediência. Obediência é você ouvir Deus, não entender e seguir o que Deus está falando. Fé, obediência. Não é sobre dar um passo no escuro sem ter uma palavra, porque isso é crendice.
Eu vou fazer isso aqui que Deus vai me ajudar. Quem te falou? Tem uma palavra de Deus sobre isso? Não, mas eu sei que Ele vai me ajudar. Não, isso é crendice. Isso é crendice. Você ser crédulo. Crer em algo que não existe. Crer em qualquer coisa. Vou dar um passo no escuro. Tem uma palavra? Tem. Deus falou que naquele escuro ali eu podia dar um passo que tem uma ponte. Eu não estou vendo a ponte, mas eu vou dar um passo porque eu vou andar sobre a palavra que Ele falou que ali tem uma ponte. Aí vai ter uma ponte. Então você vai obedecer o que você não está entendendo. Sempre, sempre, sempre que você não obedece, sempre que você obedece o que você não está entendendo, Ele te conta depois o que vai acontecer. Porque é óbvio, né? Você viveu, você vai entender. Você vai ter as respostas. Só que a resposta vem para quem tem fé. E as pessoas acham que a fé vem para quem tem respostas. Não. Não. A resposta vem para quem já colocou fé na palavra de Deus. Você já está andando sobre a palavra, aí você vai entender o que está acontecendo. A pessoa que está esperando ter as respostas para dar o passo vai ficar lá para trás. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Guarda esse versículo aí, separa ele. Salmos 34, verso 17. Anota esse versículo aí, cola ele do lado da sua cama, para você saber. Escreve ele, é tão curtinho, os justos clamam. Aí você troca aqui, né, para facilitar. Troca aqui justos por crentes. Ou coloca cristão para ficar mais fácil. Coloca assim, ó, o cristão clama, o Senhor ouve e o livra de suas tribulações. Porque aí quando você estiver num dia ruim, você vai olhar para aquilo e vai falar, Senhor, eu sei que você está comigo. A tua palavra me garante isso. Eu não preciso sentir, eu não preciso ver, eu não preciso ouvir, eu não preciso cheirar. Eu só sei porque o Senhor falou. E isso basta. Talvez não aconteça nada no dia 1, no dia 2, mas no dia 3, no dia 4, 5, 12, 17, você vai começar a experimentar uma paz, irmão. E aí você vai passar a ser uma pessoa com olhos diferentes, com uma conduta de vida diferente, porque você entendeu que Deus está contemplando tudo o tempo todo. Se Deus está contemplando tudo o tempo todo, Ele está contemplando até as decisões erradas e os pecados que a gente comete. Por isso que a gente começa a tomar menos decisões erradas e cometer menos pecados, porque você começa a ter receio de levar Deus para aqueles lugares. 18 e último. Não é o último, 18, penúltimo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está 100% longe dos arrogantes e dos soberbos. Nós sabemos disso, né, irmãos? Deus não tolera de forma nenhuma arrogante nem soberbo. Você pode ser um grande homem de Deus. Aliás, você pode performar bem na religião. As pessoas podem te admirar como homem de Deus, mas se você for arrogante, soberbo, Deus não está ali. Deus não está contemplando. Porque Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e os salvos de espírito abatido. Não é sobre você ser sofredor, não é sobre você não ter prazer, não é sobre você não sorrir, não se alegrar, não curtir a vida, porque durante um tempo, uma parte da igreja cristã, né, outras denominações, porém cristãs, vou repetir, outras denominações cristãs acreditaram em uma época que era para você ser uma pessoa triste, assim, de aspecto contrito o tempo inteiro, quase que sisudo, porque não combina sorriso, alegria, prazer com esse versículo. Não, isso é a pessoa desconhecer Deus de uma maneira assim, eu tenho pena, sabe? Porque meu Deus, estou ficando velho, repetindo muitas coisas. Dos 365 dias do ano, 360 dias bíblicos do calendário judeu, né, por causa que é baseado na lua, o Senhor Deus deu 7 festas, 7 feriados para os caras. Uma dessas festas durava um mês, 2 dessas festas duram um mês. Você acha mesmo que Deus não gosta de festa? Tipo, de onde que as pessoas tiram essa informação, sabe? Deus é um Deus festivo, Deus é um Deus alegre, Deus é um Deus que tem prazer no servo dele. Aqui a Bíblia está dizendo de coração e de espírito, não de aspecto do lado de fora. Inclusive, o texto bíblico vai dizer lá na frente, quando você fizer jejum, porque você vai estar
como é que fala? Um pouco abatido, um pouco sem energia, sem ânimo. Quando você fizer jejum, faz o seguinte, lava seu rosto, passa um negócio no cabelo, um óleo no cabelo e sai de casa, cabeça erguida e ó, tô aqui. Tá com fome? Não, tô bem. Tá fazendo jejum? Quem te contou? Não, tô tranquilo. Sabe assim? Por quê? Porque, irmão, se você senta à mesa com seus amigos, meu Deus, não sei o que, tô jejuando e tal, ninguém vai querer fazer jejum desse jeito, pô. Ficar assim desse jeito? Morto? Então, quando o texto diz, o Senhor Deus está perto de quem tem coração quebrantado e salvos de espírito abatido, por dentro, irmãos, por dentro, humildade, coração quebrantado. Eu sei quem eu era e eu sei que o que eu sou agora, eu só sou por causa da misericórdia de Deus. Então não é sobre mim, é sobre Ele. Logo, eu não tenho a condição de ser soberbo porque eu não tenho nada, porque eu sei quem eu era antes, eu sei de onde eu vim, eu sei as coisas que eu fazia. O que eu sou agora, o que eu faço agora é por causa dele. Eu não tenho mérito, eu não posso ter arrogância em cima de uma coisa que eu não tenho mérito. Aí é sobre você ter consciência das coisas e você ser uma pessoa receptiva, uma pessoa humilde, não uma pessoa arrogante, não uma pessoa dura de coração. O Senhor Deus não anda com os arrogantes, mesmo que os arrogantes queiram andar com Deus, ou mesmo que os arrogantes utilizem o nome de Deus, Deus não anda com os arrogantes. Isso é fato, tá? Você não consegue, não dá para você imaginar em uma história, em um filme, Jesus andando com um monte de pessoas arrogantes e soberbas que estão passando por cima das outras sem dar atenção. Você está andando em Nova York, aí você pula um morador em situação de rua, uma pessoa em situação de rua, você pula essa pessoa, um outro ser humano, igual a você pula ele e passa. Passa, vai embora. Claro que a sociedade tem nos feito pessoas, sociedade não, a realidade tem nos feito pessoas duras, né? Então eu lembro, por exemplo, na minha época de criança, assim, infelizmente, você acordar com um corpo coberto com um saco preto não era incomum. Então, tipo assim, era uma cena muito, muito, muito comum. Era a gente acordar, aí tinha um bando de pessoas na rua, olhando o acontecido, e várias outras pessoas passando para ir trabalhar de manhãzinha, né? Madrugada, sempre as coisas aconteciam de noite, de madrugada, as pessoas indo trabalhar e um corpo ali, uma pessoa que tinha morrido. A realidade vai deixando a gente um pouco mais duro, mas nós não podemos dançar conforme a música da modernidade ou da contemporaneidade. Nós fazemos parte de outra cultura. Então nós somos o povo que devemos, por conta de Jesus, ter um coração quebrantado, um espírito abatido, um espírito, o contrário do soberbo, o contrário do arrogante, o contrário do vaidoso. Espírito é um espírito que está focado em Deus, entendendo que o que está acontecendo na vida dele é benfeitoria de Deus e que ele precisa dividir isso com as pessoas. Por fim, o justo, de novo, né? O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Que coisa linda, porque ele falou tudo isso, aí, claro, ele acabou de falar do coração quebrantado e do espírito abatido, mas dá a sensação de tipo assim, Deus ouve a gente. Deus ouve a gente, é o nosso Deus, não é o Deus deles. Nós estamos no time vencedor e é isso aí. Deus é comigo e eu vou para cima. Eu e Deus somos a maioria. Eu sou filho do dono do mundo. E beleza, e vamos aí. Não. Assim, o justo passa por adversidades. Você, com todas essas afirmações verdadeiras, pode passar por vários problemas. Inclusive, o próprio Deus vai te colocar em adversidades para que vá quebrando esses lugares da sua vida onde você é arrogante. Deus é especialista em não perder pessoas. Para ele não perder um arrogante, o que ele faz? Ele joga ele dentro de um saco, fecha o saco, começa a bater o saco no chão, aí pisa, aí bate no chão, aí pede para uma manada de búfalo passar por cima do saco, até quebrar inteira aquela pessoa. Mas assim, quebrar inteiro de um jeito assim, quebra tudo, quebra financeiramente, quebra relacionamento, quebra tudo. Até a pessoa virar só pozinho e não ter nenhuma ponta de orgulho e arrogância. Aí Deus reconstrói aquela pessoa de novo. Mas se você for inteligente,
você vai pedir para Deus para que você não passe por esse processo de ser quebrado por Deus. Aí você pula essa etapa, se jogando aos pés do Senhor, e falando, Senhor Deus, por favor, me ensina, Pai, me ensina. Pai, me ensina a ser humilde, por favor, Senhor, tira de mim, Pai, essa vaidade, tira de mim essa arrogância, essa vontade de ser especial, de ser lembrado no discurso do líder, de ser homenageado, tira de mim, Pai, esse desejo de querer aparecer. Aí você vai falando para Deus, vai falando, você tem que confessar seus pecados, senão não tem jeito. Ou você se quebra ou Deus te quebra. É melhor você se quebrar porque você é mais fraco do que Deus, vai doer menos. Então, se quebra logo. Porque o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Irmãos, passaremos por adversidades. Precisamos ter os nossos olhos transformados para que a gente veja dias felizes, mesmo em meio à adversidade. Precisamos seguir esses conselhos para que a nossa vida possa ser uma vida sábia, com decisões sábias, com a língua guardada, com a boca fechada, com os ouvidos abertos para ouvir as pessoas, com o coração quebrantado para que a gente possa, você está todo quebrado, não tem mais nada seu aqui, aí o que vai sair de você para as pessoas é coisa de Deus. Você vai viver uma vida sábia. Para que isso aconteça, você precisa seguir os conselhos de Davi, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, nos vemos na próxima.